Bom dia, iniciamos hoje, dia 13 de maio de 2022, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes na sessão de julgamento virtual eu, presidente Isabel Mil, Dr. Rogério Nomura, vice-presidente Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sossolotti, doutora Silene Nakato Pereira, representante fiscal, e também registro a presença da doutora Bruna Pereira Leite, que acompanhará o julgamento e para a realização de sustentação oral. Bom, iniciando aqui os trabalhos, todos confirmados. Vamos lá. Vamos começar pelo processo 4087227, Cummins Filtros Limitada, processo de relatoria do Dr. Rogério. Dr. Rogério, se quiser fazer uma breve apresentação do caso. Aliás, eu daria já a sugestão de falar com a doutora, mas eu vou deixar a critério do relator. Presidente, bom dia, em primeiro lugar a todos. Esse auto de infração, ele contempla, ao todo, são 8 itens, são diversas infrações, e até para a gente otimizar a questão do tempo aqui, eu gostaria de adiantar e até sugerir à presidente o questionamento para a patrona da recorrente, da autuada, né? Se ela prefere fazer a sustentação oral hoje, ou se no retorno, porque eu estou sugerindo a conversão em diligência, enfim, para que o autor do feito se manifeste de forma conclusiva em relação a alguns documentos que foram apresentados por defesa, que, a meu ver, são esses esclarecimentos que eu estou sugerindo, são essenciais. Doutor Rogério, eu não me oponho, inclusive na última sessão que aconteceu no dia 2 de julho do ano passado, o outro relator, o juiz Faisal, ele tinha retirado o feito de pauta para poder analisar as provas mesmo, então a Cummins não se opõe. Tá. Presidente, só um esclarecimento, e para que não haja confusão, essa diligência que eu estou sugerindo não é em relação aos últimos documentos que foram apresentados um pouco antes da sessão realizada pela 14ª Câmara de Julgamento. Enfim, o que eu estou, na realidade, sugerindo é uma diligência em relação aos documentos que foram apresentados já com a defesa, né? E que, no meu modo de ver, na manifestação fiscal, não está claro o suficiente se esses documentos que foram apresentados com a defesa foram ou não considerados na apuração fiscal. Perfeito, entendi. Antes de passar a palavra, deixa eu só ver, porque esse processo, ele passou... eu estou vendo aqui que esse processo ele foi pautado para o dia 23 de abril de 2020, foi uma sessão cancelada. Foi aquela primeira sessão, acho que foi uma das sessões canceladas, 23 de abril, 23 de março, 17 de fevereiro, não. Porque ele foi distribuído pelo Dr. Faisal, né? Ele passou pela 10ª Câmara. Mas eu não vou me recordar agora do julgamento da sessão, agora eu já não vou me recordar. Mas, ok, doutor Rogério, entendo a cautela e a prudência. Então, vamos lá. Doutor Rubens.
Bom dia. Eu só queria perguntar para o doutor Rogério se esses outros documentos que foram juntados há pouco tempo serão conhecidos, se o senhor pretende conhecê-los. Caso positivo, seria interessante já pedir a manifestação do agente fiscal, né? Porque se eles foram conhecer, se no retorno de diligência o senhor for conhecer esses documentos, vai ser necessária nova diligência para que eles se manifestem a respeito, né? Essa é só a minha dúvida. Rubens, eu particularmente analisei o processo e eu particularmente gostaria de me reservar a me manifestar em relação ao conhecimento não desses documentos que foram juntados e que foram inclusive considerados para fins de diligência pela 14ª Câmara, quando esse processo retornar para julgamento do mérito, depois da diligência que eu estou sugerindo. Porque no meu modo de ver, assim, não necessitariam de maiores esclarecimentos pelo autor do feito. O que surgiu dúvida mesmo é em relação a esses documentos que foram apresentados com a defesa. Entendi. Essa seria a minha sugestão. Eu Tá. não consigo verificar uma compatibilidade de eu manifestar do conhecimento desses documentos em relação ao item 4, ou seja, são os últimos documentos que foram juntados pela autuada, neste momento. Me parece que existe uma questão antecedente a isso e que mereceria de um saneamento para que eu pudesse avançar e, inclusive, falar sobre o conhecimento ou não desses últimos documentos que são relativos ao item 4. Uhum. Então, tá certo, doutor. Eu gostaria só de fazer uma pergunta para o doutor. Então, na hora que o contribuinte na hora que o fiscal fala, o contribuinte expressamente declara, em resposta à notificação, não ter recebido a mercadoria da nota fiscal ou não ter recebido a própria nota fiscal em si? Eu não entendi. Em qual momento a gente fala que não recebeu? É o seguinte, que o fiscal, o objetivo da diligência é esse aqui. O fiscal diz o seguinte, no voto aqui do Rogério: no entanto, a análise dos demonstrativos e anexos demonstra o contrário do alegado. Todas as notas fiscais emitidas pela Extreme foram consideradas no levantamento fiscal, exceto aquelas que o contribuinte expressamente declara em resposta à notificação fiscal não ter recebido. Não ficou claro o que o fiscal está dizendo aqui, se ele está falando assim que o contribuinte declarou que não recebeu a mercadoria que constava naquelas notas fiscais ou que não recebeu a própria nota fiscal. Eu realmente não entendi. Esse item 1, que são as notas fiscais de remessa para armazém, o que foi autuado foi o fiscal, no momento, ele entendeu que a Camis não tinha recebido de volta, não teve a devolução das mercadorias e não Sim, escriturou as notas de retorno. O que a certo. gente apresenta na defesa, e agora eu não tenho memória se foi na impugnação ou se foi no recurso voluntário, é que ela apresenta toda a relação das notas fiscais de devolução, e eu acho que quando da fiscalização, a Camis, ela informa que não tinha recebido ainda a devolução das mercadorias, e não das notas fiscais. E Tá. depois ela faz a relação das notas. Uhum. Tá bom. Tá certo. Rubens, só acrescentando um ponto que a doutora Bruna falou, e eu coloco inclusive no meu voto aqui, na verdade, a planilha e as notas relativas a essas operações, elas foram juntadas à defesa. E por isso que eu estou pedindo a diligência, porque na manifestação fiscal, para mim não está claro se o fiscal realmente considerou isso ou não. Eu acho que seria importante a gente ter esse esclarecimento para que a gente possa avançar aí na análise do mérito. Tá certo. Tá bem. Doutor Odilo? Eu também estou de acordo com o relator. Obrigada. Representação? Observação, presidente. Obrigada.
O que eu estou olhando aqui, doutor Rogério, só por fim, né? O que nós estamos falando aqui é a petição que foi juntada a partir das folhas 13.718. Confere? Que são notas fiscais e tem alguns relatórios, tem algumas planilhas aqui. Não? Não, na realidade, presidente, o objeto de diligência são os documentos de folhas 12.663 a 13.253, que foram apresentados com a defesa. Esses documentos de folhas 13.718 é o que foi juntado depois da apresentação do recurso ordinário e que foi objeto de diligência decidida pela 14ª Câmara. Mas desses documentos houve manifestação do FR? Houve. Sobre esses documentos? Houve. Houve. Tá certo. Tá bem. Então, muito bem. O doutor já registrou, converter o julgamento em diligência. Ok. Apresentação fiscal. Muito bem. Então, encerrar debates. Verificando o quórum. Deixa eu só fazer um despacho, então, doutora. Eu vou fazer um despacho no processo, dizendo que presente a patrona presente na sanção virtual de 13/5/2022 solicitou que a realização de sustentação oral fosse que a sustentação oral, aliás, sustentação oral, ai que verde, fosse realizada no retorno da diligência, o que restou, o que foi deferido. Pronto. Só deixei consignado aqui, doutora, aqui no retorno para julgamento, a doutora pode fazer a sustentação oral. Tá bom, obrigada. Então, verificar. Fórum. Opa, espera um pouquinho, senhores. Acho que foi rápido demais aqui. Não, foi. Verificar quórum. Iniciando a votação. Muito bem. Então, doutora, o processo 487.227, o julgamento foi convertido em diligência. Doutora, acompanha, então, aí o andamento do processo. Tá bem? Tá bom, muito obrigada. Bom dia Obrigada. a todos, bom trabalho. Bom dia, doutora. Encerrar julgamento. Muito bem. Então, vamos para o próximo processo, que é o 41.22472, Matheus Brandão Machado, processo de minha relatoria. O voto já está disponível. Aqui são 2 pedidos de retificação de julgado, um da Fazenda, um do contribuinte. Deixa eu só abrir aqui o voto. Então, vamos lá. Bom, senhores, aqui
são infrações relativas ao recolhimento de parcelas dos emolumentos por serviços públicos notariais devidos ao Estado. Aqui nós temos o tabelião até então nomeado, responsável pelo recolhimento desses emolumentos. Houve aqui uma série de diligências realizadas no tabelionato e a fiscalização aqui encontrou valores devidos aqui à parcela de contribuição de solidariedade à Santa Casa de Misericórdia. Bom, esse processo passou aqui pela 10ª Câmara, foi um processo de minha relatoria, um processo que no final eu entendi pela procedência do AIM, não tinha, como continuo não tendo dúvidas a respeito da responsabilidade do então autuado, então tabelião, à época, que fez aqui uma série de alegações de cerceamento de defesa, que ele não seria responsável, que ele não acompanhou as investigações feitas aqui, inclusive pela corregedoria, porque houve um afastamento, ele foi afastado durante essas diligências realizadas. Essas questões todas foram afastadas lá pelo voto, mas na época eu tinha aqui um entendimento a respeito da taxa Selic, havia um pedido do contribuinte para aplicação de taxa Selic. E eu fiz o registro, pelo entendimento aqui, pela procedência parcial para aplicação da taxa Selic, e que foi o objeto do pedido de retificação de julgado da Fazenda, alegando que há um erro de fato, porque a legislação aplicável aqui ao caso é a Lei Estadual 11.331. Então, eu faço aqui uma série de ponderações, mas entendo que, de fato, a Fazenda tem razão. Existe aqui uma legislação aplicável a esta situação dos autos, portanto, eu dou provimento ao recurso, ao pedido de retificação de julgado da Fazenda, para ser mantido integralmente o auto de infração. Entendo que é aplicável, falo aqui, que entendo que é o caso concreto a regra própria estabelecida pela Lei 11.331 de 2002, razão pela qual o pedido de retificação de julgado merece ser conhecido e provido. Fiz aqui uns registros apenas a respeito do meu entendimento sobre taxa Selic, é um entendimento que, inclusive, os senhores já discutimos aqui em outros processos, que eu já registrei em outros processos, mas, no final, entendo que, de fato, não seria aplicável aquele entendimento neste processo. Bom, com relação ao pedido de retificação de julgado do autuado, ele continua insistindo que houve aqui um cerceamento de defesa, que ele não teve participação quando da fiscalização, que ele não teve oportunidade de ver os documentos, que ele não pôde se manifestar oportunamente. Trago aqui, descrevo aqui um longo trecho do próprio pedido de retificação de julgado, mas entendo que, ao final, o que revela esse pedido de retificação de julgado é o inconformismo da autuada. A decisão ela foi fundamentada e baseada nas provas dos autos. O contribuinte teve, sim, a oportunidade de se manifestar sobre 1.500... A fiscalização juntou aqui 1.500 e... Eu falo aqui isso no voto. Deixa eu só ver o item exato. Foram 1.583 documentos, se eu não estou enganada. Deixa eu abrir só o arquivo aqui com mais... Nossa, eu lancei aqui no voto, agora só porque os senhores estamos na sessão, não consigo achar. 1.583 documentos que foram juntados pela fiscalização para comprovar
as acusações. Esses documentos, para os senhores terem só uma noção, são demonstrativos, o relatório circunstanciado, dados cadastrais da serventia, ata de correção, tabelas, declarações do Tribunal de Justiça, guias não pagas, enfim, tem uma infinidade aqui de documentos. O autuado teve oportunidade, sim, de se manifestar durante toda a instrução processual. Eu já havia afastado essa alegação de cerceamento de defesa, afasto novamente, não houve cerceamento de defesa, a decisão está sim fundamentada, não encontro nenhum motivo ou erro de fato nesse sentido. O recorrente aqui ele fica insistindo que a decisão foi tomada ao revés do que demonstrado nos autos, mas no meu sentir não há nenhum erro de fato nesse sentido, né, na decisão tomada. Então, aqui no item 23 do voto, o fato do recorrente eventualmente não ter participado no momento da fiscalização ou que os documentos que embasam a atuação tenham sido apresentados pelo atual tabelião, não isenta o recorrente das acusações pelas obrigações atinentes ao cargo que ocupou e documentos que produziu enquanto estava, e aí eu uso a expressão que ele usou no recurso, controle das atividades notariais. Os principais pontos abordados pelo recorrente foram objeto de decisão atacada, que calçada no conjunto probatório e, eventualmente, ausência de impugnação específica, entendeu pela procedência do AIN, não havendo que se falar em erro de fato. Neste ponto, vale a pena aqui destacar um trecho do acórdão recorrido. Trouxe aqui um trecho do acórdão recorrido, que fala das provas, onde eu afasto as questões de nulidade arguídas, e esse é apenas um trecho da decisão. Desta forma, indo lá no item 26, desta forma, o cerceamento de defesa e prejuízo ao contraditório não restaram comprovados, repisando que a decisão devidamente fundamentada, que a decisão foi devidamente fundamentada, razão pela qual os argumentos trazidos pelo autuado não demonstram qualquer erro de fato. Pela simples leitura do pedido de retificação de julgado, é possível deduzir seu inconformismo com a decisão atacada, que deve ser objeto de recurso próprio. Por essas razões, conheço do pedido de retificação de julgado da Fazenda, para no mérito dar-lhe provimento. Conheço do pedido de retificação de julgado do autuado, para no mérito negar-lhe provimento. É como voto, senhores, eu vou fazer aqui algumas correções, que eu estou com um teclado americano que não sabe o que é ser cedilha. Então, eu vou só fazer aqui só umas alterações e deixo a palavra aberta aí para os meus pares manifestarem o seu entendimento. Desculpa, antes de passar para os meus pares, representação. Nada, presidente. Eu também não. Sem considerações, presidente. Eu também acompanho a relatora. Só vou copiar aqui o texto de novo. Opa, o que saiu aqui? Certo. Então, acho que agora está certo. Então, vamos lá. Então, não há questões antecedentes. Conhecido, não provido, da Fazenda. Conhecido, provido, recurso ordinário. Conhecido e não provido. Agora está certo.
Então, ok. Então, vamos lá. Encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem, então, processo 41.22472, pedido de retificação do julgado do contribuinte não foi conhecido e não provido, e o pedido de retificação de julgado da Fazenda foi conhecido e provido. Então, encerrar a votação, encerrar julgamento. Botando na tela. Muito bem, senhores. Então, os dois processos devidamente julgados. Alguma observação? Não? Posso encerrar? Muito bem, senhores. Então, eu dou por encerrada a sessão de julgamento da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 13 de maio de 2022. Agradeço o empenho e dedicação de todos. Jailson, eu vou pedir a gentileza de encerrar a gravação. Muito obrigada, Jailson.